Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, começando então mais um boletim especial de final do ano. E agora é hora da gente falar de previsão do tempo, entender como é que ficam as principais regiões produtoras, como é que essa safra de grãos deve se desenvolver. A gente vem aí de 2 anos, né, de Laninha, estamos no 3º ano consecutivo com o fenômeno climático afetando as regiões produtoras do Brasil, principalmente na região sul, que de novo volta a ser destaque e que pode ser aí que tenha novos problemas em termos de produção. Mas para a gente entender o que está acontecendo, eu convido para conversar com a gente aqui agora o Felipe Reis. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. É sempre um prazer conversar com vocês. Felipe, tá todo mundo querendo saber então, como sempre, né, como é que ficam as condições do tempo aí para a safra de grãos que está iniciando, bastante preocupação, principalmente lá para o sul do Brasil. Qual é o cenário que nós temos hoje, Felipe? Bom, Virgínia, eu trouxe alguns mapas aqui. Gostaria de compartilhar com vocês a tela, se possível. Deixa eu só abrir. Já está compartilhado, na verdade, né? Sim, sim, estamos vendo. Tá ótimo, então. Então vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, começando com as previsões aí de curto prazo. O que deve acontecer até o fim do ano, até a virada do ano? Bom, quando a gente olha no na nossa ferramenta, nós analisamos dois modelos climáticos diferentes, o europeu, né, centro-europeu, e o americano. O europeu, este primeiro mapa aqui, ele aponta para boas chuvas, chuvas acima da média em toda essa área azul, certo? Então, chuvas aí variando de 10 até 50, 70, 100% acima da média, enquanto o americano também apresenta boas chuvas na mesma região, mas com boas chuvas aqui também em Mato Grosso do Sul, região central. Vamos falar um pouquinho mais porque que essa diferença é importante, tá? Tá. Porém, ambos os modelos no sul do país, Rio Grande do Sul, eles mostram uma preocupação que é chuvas aí de 60% a 80% abaixo da média, uma região, um estado onde já tem registrado baixo volume de chuvas nas últimas semanas. Quando a gente olha para a próxima safra, 22-23, que já está em desenvolvimento, para os próximos dias, para os próximos 10 dias, a previsão climática, a umidade do solo, aponta uma umidade satisfatória na maior parte do Brasil, certo? Então, do Paraná até o norte do país, sem grandes problemas quanto à umidade do solo, uma umidade satisfatória para permitir o bom desenvolvimento das lavouras, mas aí em torno aí de 20, 30, algumas regiões 50% abaixo da média. E como que está essas regiões no Rio Grande do Sul comparado com o ano passado? Foi um ano muito ruim para a produção de soja e de milho primeira safra no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha especificamente para esse estado, a gente vê um cenário muito similar ao que aconteceu no passado. Então, aqui, primeiro indicador, umidade do solo, certo? A gente Certo. vê uma variação, algumas altas pontuais decorrentes de algumas chuvas, mas bem semelhante ao que aconteceu no passado. E qual que é a preocupação? Nós temos um plantio um pouco mais tarde esse ano, o que deve aí permitir dar um pouquinho mais de tempo para as lavouras se recuperarem, mas caso as chuvas retornem. E quando a gente olha para os próximos dias, nós não observamos chuvas pelo menos até o fim do ano, né? Então, as chuvas de janeiro serão extremamente importantes para determinar quase que quão grande pode ser a quebra de safra no Rio Grande do Sul, porque a gente tem também o índice de vegetação, o NDVI, que nos indica o vigor da vegetação, a saúde da vegetação, bem similar ao ano passado, e abaixo dessa linha cinza tracejada. Essa linha cinza tracejada é a média dos últimos 10 anos. Então, a gente vê um cenário preocupante, né? Em novembro, a gente vinha chamando apenas atenção, agora dezembro, a gente já traz um cenário preocupante, e em janeiro, se o cenário não mudar, aí já não será mais preocupante, será quão grande será a quebra de safra, tá? Caso a gente tenha aí um cenário 50% a produtividade acima do ano passado, a gente está falando de uma quebra de safra de quase 4 milhões de toneladas em relação ao que a Conab soltou, né? Próximo de Quebra de 22 milhões de quanto, Felipe? toneladas. Isso se for 2 vezes melhor que o ano passado. E quando a Eu não gente olha a entendi. umidade do solo, pode ser Felipe, que seja bem semelhante ao ano passado, né? por Então, gentileza, fala de novo o número da quebra, porque acho que cortou um pouquinho.
Certo, certo. Então, vamos lá. Se a gente tiver um cenário de produtividade 2 vezes melhor do que o registrado em 2022, certo? 2 vezes melhor do que o ano passado, a gente deve ter uma quebra de 4 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul. Hoje, a estimativa da Conab e nossa em relação à tendência está em torno de 22 milhões de toneladas a produção de soja, tá? Para Rio Grande do Sul. Caso a gente tenha uma produtividade 50% melhor do que foi visto o ano passado, tá? Essa produção deve cair para 18,5 milhões de toneladas. Então a gente já está falando de uma quebra nesse início de 3,5 a 4 milhões de toneladas. A quebra, então, ela já existe, Felipe. O que a gente vai entender, então, com as chuvas de janeiro é o tamanho desse problema, é isso? Isso. Tá. Se a gente tiver uma quebra semelhante à do ano passado, aí nós estaremos falando em uma produção abaixo de 15 milhões de toneladas. Tá? Isso para Abaixo soja. de 15 para a soja, tá? Essa é a nossa primeira estimativa para o Rio Grande do Sul. Então, a volta das chuvas serão muito importantes para esse estado em específico, tá? O lado positivo é que, se no ano passado a gente teve uma quebra muito intensa por causa do sul, foi por causa da região sul inteira, mais Mato Grosso do Sul. Tá? Tá. Quando a gente olha este ano, a produtividade deve ficar bem próxima do esperado para o Paraná, que é um grande produtor, tá? E de uma maneira geral para todo o centro-oeste, com exceção de uma região em específico aqui no Mato Grosso do Sul, que é onde a gente já observa uma seca não tão intensa quanto a do ano passado, mas ainda assim que pode trazer um certo prejuízo. Se a gente observar a umidade do solo, de novo essa linha tracejada cinza é a média dos últimos 10 anos, a gente já observa uma umidade do solo pior do que o ano passado, e essa alta para os próximos dias deve ser apenas pontual, caindo novamente nos últimos dias do ano, certo? Então, caso a gente não tenha boas chuvas em janeiro, a gente pode esperar também uma redução da produtividade para a região central do Mato Grosso do Sul. Então, preocupante no Rio Grande do Sul, uma atenção para algumas regiões Mato Grosso do Sul, porém, nas demais regiões do país, nós temos boas condições. A gente juntar todo o centro-oeste, por exemplo, a gente tem uma boa perspectiva para os próximos dias, certo? E embora novembro tenha ocorrido baixa precipitação, as chuvas voltaram em dezembro. Então, por isso que a gente observa essa alta significante aqui da umidade do solo e deve continuar aumentando no curto prazo. Essa é a boa notícia, né? E se o NDVI está abaixo do ano passado, patamar menor do que no ano passado, ela ao menos está acima da média e pode ganhar até uma força com o aumento da umidade do solo no curto prazo. Tá? Então, por enquanto, nós temos uma situação desfavorável no Rio Grande do Sul, preocupante já, começando a chamar a atenção na região central do Mato Grosso do Sul, mas não no sul. No sul do Mato Grosso do Sul, é até importante a gente fazer essa distinção. No sul do Mato Grosso do Sul, nós temos uma situação ok, sem problemas nenhum. A gente olha uma umidade do solo bem favorável e uma dinâmica muito boa do NDVI nos últimos dias, o que indica aí uma boa produtividade. Então, o Mato Grosso do Sul, a gente pode dividir o estado em dois, o sul e a região central do estado. O sul, sudeste ali, com boas condições, e essas boas condições devem continuar no curto prazo, e uma dinâmica do NDVI, uma evolução que indica boa produtividade, e uma seca um pouco mais intensa na região de Campo Grande, se estendendo para o oeste do estado, que pode aí resultar pode limitar o potencial produtivo das lavouras, tá? Felipe, então essa é a diferença do Mato Grosso do Sul, sim? Tá, e para o Paraná, porque o Paraná sentiu bastante os últimos 2 anos de laninha, pelo que eu tô vendo aí no seu mapa, o cenário é um pouco mais positivo agora em 2022, né? Sim, Paraná é importante a gente ressaltar, há uma diferença muito grande entre esse ano e o último ano.
tá? Então, bem similar ao que a gente estava vendo aqui no sul, sudeste de Mato Grosso do Sul, nós vamos observar também para o Paraná. Quando a gente olha o Paraná, apesar da expectativa de baixa precipitação para a segunda quinzena de dezembro, se a gente observar aqui, as chuvas aí para essas próximas 2 semanas vai ficar em torno de 50% a 70% abaixo da média. Porém, antes disso, choveu muito, né? E essas altas precipitações aumentaram em muito a umidade do solo, como a gente pode ver aqui. A gente chama isso de essa boca de jacaré aqui, evidencia a grande diferença entre este ano e o ano passado. Linha vermelha, a temporada passada, linha preta, essa temporada. Então, mesmo com a queda da umidade do solo no curto prazo, por causa do menor volume de chuvas esperado, a umidade do solo deve continuar no curto prazo aí em patamar satisfatório para o desenvolvimento das lavouras. Claro que as chuvas de janeiro serão muito importantes também, mas a situação está muito mais favorável esse ano, e quando a gente olha o NDVI, a gente tem uma diferença significativa nesse ano. Então, por exemplo, nesse ano já atingiu 0,76 o NDVI, o ano passado não chegou a atingir 0,7 em nenhum momento do ciclo. Tá? Então, a produtividade esperada para o Paraná, ela já está maior do que o ano passado, e mesmo que a gente tenha uma seca intensa em janeiro, há uma boa perspectiva de que a produção seja maior do que a do ano passado. Apenas se acontecer realmente um desastre de chuvas, a gente deve ter uma produtividade similar ao que a gente viu em 2022, tá? Perfeito. Para a safra de grãos, então, Felipe, você está trazendo aqui para a gente que as atenções, o cenário já é muito preocupante para o Rio Grande do Sul, onde a gente já tem uma quebra, a gente só precisa entender melhor como é o tamanho desse problema. Tem também tem alguns pontos de atenção na região central do Mato Grosso do Sul, mas as outras áreas, então, tem um cenário mais favorável aí para o desenvolvimento da safra, é isso? Exatamente, exatamente isso. O Rio Grande do Sul deve passar por mais um ano difícil. Quando a gente olha soja, dos últimos 3 anos, 2 tiveram quebra. Milho, primeira safra, os últimos três foram difíceis, tá? Então eles podem partir por 4 anos de quebra, falando de milho, o terceiro ano de quebra seguido, falando de soja, tá? E isso pode aumentar, ou melhor, deve aumentar a necessidade do Estado trazer milho de outras regiões. Aí aumenta o custo de produção de todas as cadeias que dependem de grãos para a produção, tais como aves e suínos, no Rio Grande do Sul. Felipe, Certo? como é que fica a condição no Matopiba? Vamos aproveitar? Vamos lá, Matopiba. Matopiba, um cenário completamente diferente do Rio Grande do Sul. Então, se a gente for falar de algum problema no Matopiba, é excesso de chuvas, em especial o oeste da Bahia. A gente pode até observar que a umidade do solo deve ficar para os próximos dias 30% a 50% acima da média, tá? E não é algo dos próximos 10, 15 dias, é algo que já vem acontecendo desde o fim de novembro, certo? Fortes chuvas. Entre o fim de novembro e início de dezembro, nós tivemos inclusive alagamentos de algumas regiões. Foi mais intenso na região leste do estado do que na região oeste, tá? A Matopiba, o plantio é um pouquinho depois comparado com o Centro-Oeste, né? É realizado um pouquinho depois. Então, para os produtores, eles devem ter enfrentado, pelo menos parte dos produtores, problemas para realizar esse plantio, né? Devido às altas precipitações, fortes chuvas. Mas, tirando este problema pontual, nós não vemos um grande desafio neste ano, por enquanto. Pode ser que mude nas próximas semanas, em janeiro, fevereiro, mas por enquanto a umidade do solo para os produtores que já plantaram devem ter uma boa condição, uma boa produtividade e desfrutar, né, de boas condições no curto prazo, pelo menos. E Felipe, você falou pra gente então um panorama aí para a safra de grãos. Vou aproveitar que você está aqui para atualizar a gente como é que está o cenário ali na região da laranja, de café, hortifruti, principalmente ali no sudeste do Brasil, que foram áreas que sentiram bastante também. A gente teve quebras bastante significativas aí nesses últimos 2 anos. Sim, vamos falar de café primeiro. Quando a gente olha para o sul de Minas,
sul de Minas, ali a parte de São Paulo, a boa produção de café. O que a gente tem no curto prazo, quando a gente olha, são chuvas próximo à média, e mesmo que for um pouco abaixo da média, em torno de 5, 10% abaixo da média, ou seja, deve chover aí até o fim do ano, um pouquinho, suficiente, pelo menos, para manter a umidade do solo 10, de 0 a 10% acima da média, condições satisfatórias para o desenvolvimento do café neste curto prazo. Tá? Difícil a gente falar em longo prazo, próximos 2, 3 meses, a gente sai do que é previsão para o que é tendência, e vamos falar daqui a pouquinho dessa Uhum. diferença, e o que a gente pode esperar para o primeiro trimestre de 2023, mas pelo menos para este curto prazo, para esse fim de ano, as condições devem continuar satisfatórias para a região de café e também de laranja e de cana-de-açúcar, né? Envolvendo São Perfeito. Paulo aqui, já pensando na Sim. próxima safra, uma já está se encerrando, a outra começando, deve continuar satisfatória pelo menos até o fim do ano. Perfeito. Felipe, vamos falar de tendência então? O que que Vamos você lá, falando acha? de tendência. Para a Quando a gente gente, entender aí o primeiro trimestre? certo, quando a gente olha, primeiro vamos falar dessa diferença entre previsão e tendência. Previsão, a gente está falando de quantos milímetros, por exemplo, vai chover na próxima semana. Tendência, a gente já está falando se as chuvas, volumes de chuvas devem ficar acima ou abaixo da média, tá? E quando a gente olha o modelo europeu de previsão climática, que eu já estou pegando diretamente do site deles, certo? O que que a gente deve olhar para os próximos 3 meses, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2023, ele traz chuvas próximo à média e até mesmo um pouquinho acima da média para todo o Brasil, né? Para sul, sudeste, centro-oeste, com chuvas mais volumosas na região do Mato Piba, no norte e nordeste do país. Tá? Então, não é tão preocupante, na verdade, são chuvas acima da média que evidenciam que o Laninha está no fim e para janeiro, fevereiro e março já não devemos ter o impacto do Laninha no sul do país, como a gente vem registrando nesses últimos anos e também semanas quando a gente olha o Rio Grande do Sul. Um ponto importante aqui, quando a gente olha o modelo americano, ele também aponta chuvas no norte e nordeste, acima da média, mas com alguns bolsões de seca, né, em torno do São Paulo, Mato Grosso do Sul, pegando um pouquinho de Minas Gerais, também para os próximos 3 meses, janeiro, fevereiro e março do próximo ano. Mas mesmo assim, olhando os próximos 3 meses, a tendência é boa que nos dá um norte. A gente não deve ter uma quebra de safra de soja, de milho, primeira safra intensa como a gente teve no último ano. A gente pode esperar possivelmente uma quebra no Rio Grande do Sul, nos demais estados, produtividades próximos à média já esperada aí para estimada. Isso é laninha então na reta final, Felipe? Exato. Quando a gente olha o Laninha, nós podemos olhar diferentes fontes. Sempre quando tem uma fonte, eles têm uma metodologia, uma capacidade de previsão, né? Nós gostamos de olhar diferentes fontes. Aqui nós tô trazendo para vocês 7, 8 diferentes fontes. Quando a gente olha o Laninha em janeiro, ele já deve estar próximo da neutralidade, tá? Então, só explicando um pouquinho, nós temos uma região na costa oeste da América, do continente americano, chamado 3,4, né? Quando as águas do Pacífico caem em torno de 1 grau Celsius, 0,8 graus abaixo da média, nós temos um laninha ativo. Quando as águas esquentam em torno de 1 grau, nós temos El Niño. Então, essa é a diferença entre um fenômeno e outro. E a temperatura da água resulta em toda aquela cadeia de eventos climáticos, né? Ou seja, seca em algumas regiões e fortes chuvas em outras regiões. Quando a gente olha para janeiro, nós temos todos esses diferentes fontes apontando uma queda na verdade, um aquecimento gradativo das águas do Pacífico, não apenas janeiro, mas fevereiro também deve esquentar um pouquinho mais, março, abril, maio, tá? Então, quando a gente olha para o passado, nós tínhamos o Laninha ativo aqui em setembro, outubro, novembro e também dezembro, mas isso deve perder força nas próximas semanas
Então, o impacto do Laninha, que já está ocorrendo, está sendo no Rio Grande do Sul, ele tem sido menos intenso do que no passado, porque as águas não estão tão frias quanto no ano passado, tá? É um ponto importante para a gente entender um pouquinho do que acontece e quais são os impactos desse fenômeno no Brasil e no mundo, tá? Então, Felipe, pelo que você trouxe aqui pra gente na previsão de curto prazo e agora com as tendências, a gente tem que torcer para que janeiro seja de fato de acordo com esses últimos mapas que você nos mostrou, né? Que essa tendência se confirme para que o cenário seja um pouco mais positivo e para tentar minimizar de alguma forma os impactos lá para o Rio Grande do Sul, é isso? Exato, exatamente. Caso a gente tenha um volume de chuvas acima da média em janeiro, esse seria o ideal para o Rio Grande do Sul, para recuperar o quanto possível as lavouras, certo? Já que o Rio Grande do Sul também começou a plantar um pouquinho depois, o plantio agora já está em linha com o ano passado, quando a gente olha a área semeada, mas eles começaram a plantar um pouquinho depois. Esse ano foi um pouquinho mais acelerado, num tempo mais curto, né? Então, se voltar, se tivermos boas chuvas em janeiro, esse seria o cenário ideal para o Rio Grande do Sul. Perfeito, então, Felipe. Eu agradeço, viu, sua disponibilidade, vir aqui falar pra gente a previsão, tudo que vocês têm acompanhado. Chamou muita atenção esses números que você trouxe aí pro Rio Grande do Sul, porque de fato a gente está acompanhando de perto todo esse problema. E boas notícias para as outras regiões, né, Felipe? Não só para safra de grãos, mas também para o produtor de laranja, de café, que sentiu bastante. Para essas áreas, então, cenário um pouco mais positivo. Eu já deixo o convite aberto para você voltar em janeiro para a gente ver se essa tendência está se confirmando, tá certo? Eu que agradeço, Virgínia. Aproveito e desejar boas festas para você e para todos. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês. Portanto, senhoras e senhores, previsão de Felipe Reis aqui para a próxima safra de grãos, trouxe também, atualizou as condições para o Parque Cafeiro, para o corredor citrícola. Nessas áreas e no centro-oeste, também no Mato Piba, as chuvas devem favorecer a produtividade de todas essas culturas, principalmente a região de grãos que sofreu bastante no ano passado por conta do Laninha, mas as nossas atenções continuam sendo, então, o Rio Grande do Sul, porque o Laninha, ele continua, ele deve perder força no início de 2023, mas o Felipe trouxe aqui pra gente que o cenário, ele continua, e no Rio Grande do Sul, diante do cenário e do histórico dos últimos 2 anos, mesmo que as condições do tempo, sejam mais favoráveis, 2 vezes melhores em condição de chuva do que foi no ano passado, e o Rio Grande do Sul pode ter aí uma quebra de pelo menos 4 milhões de toneladas. É bastante coisa, a gente precisa continuar acompanhando e torcer então para que essa tendência que o Felipe trouxe pra gente pro mês de janeiro, ela seja mais positiva e que o Laninha de fato entre em fase final no primeiro trimestre do ano que vem. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, o Notícias Agrícolas continue, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.